melhor época para uma viagem para Orlando? Muita gente me pergunta isso e eu tenho que dizer uma coisa. Depende, qual é a época que você pode viajar? Essa tem que ser a melhor época para você. Agora, se você pode escolher, é muito importante que você saiba tudo sobre a cidade em cada época do ano. E eu vou contar tudo para você agora aqui nesse vídeo. Bora? Muito bem-vindos ao canal de Férias em Orlando mais uma vez. Eu sempre fico muito feliz com a presença de vocês por aqui. O vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre a melhor época para uma viagem para Orlando. Antes de mais nada, já sabe, não esquece, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificação. Não esquece de deixar aquele joinha, seu comentário e compartilhar esse vídeo com todo mundo. A gente pode se basear pelos anos anteriores, ou seja, pelo histórico de cada mês, de cada período, e também precisa levar em consideração alguns eventos especiais, determinados feriados, festas, coisas que podem mexer aí com a lotação da cidade de modo geral. Eu tenho lá os meus meses preferidos, mas não gosto de induzir ninguém à escolha, isso porque tudo depende muito do perfil e tem gente que não pode escolher porque ela já tem as férias pré-determinadas. Então, quando a gente traz assim uma informação de que o melhor mês é aquele, a gente acaba às vezes desanimando algumas pessoas que podem viajar somente em meses que justamente a lotação da cidade é muito maior. Então, se você tem alguma limitação quanto à data, não se preocupe, não desanime. O segredo é você pensar ali dentro da sua possibilidade qual o melhor período. E claro, um bom planejamento vai fazer muita diferença. É bem importante também destacar que não dá para fazer qualquer tipo de promessa. Embora a gente se baseie no histórico, não dá para a gente ter essa certeza para todos os anos. Por exemplo, o ano de 2021 será bastante atípico. Isso porque a gente está com uma demanda reprimida, ou seja, pessoas que viajariam para Orlando em 2020 deixaram sua viagem para 2021. Isso juntando com as pessoas que já viajariam em 2021, fora aquelas que de repente querem fazer essa viagem agora porque depois dessa pandemia, de ficar em quarentena e tudo mais, percebeu que é esse o momento de realizar meu sonho. Além disso, ano que vem tem a comemoração de 50 anos do Magic Kingdom, ou seja, muita gente quer participar dessas comemorações também. Neste vídeo eu vou contar para vocês um pouco sobre Orlando e os parques mês a mês, tudo isso para ajudar no seu planejamento. O mês de janeiro começa com uma lotação um pouco maior, resquícios ali das festas de final de ano, mas tende a diminuir bastante o movimento, geralmente, a partir da segunda semana do mês. Uma coisa bem interessante é que ainda você consegue pegar no começo de janeiro a decoração de Natal. É muito comum nessa época encontrar bastante promoção nas lojas e até mesmo para hospedagem nos hotéis. Se você quer fazer alguma coisa além dos parques, você já pode contar com jogos do Orlando City e também da NBA. A partir da segunda quinzena do mês, tem o Festival das Artes no Epcot. Basta você ter o ingresso do parque e a participação no evento é gratuita. O feriado de Martin Luther King acontece na terceira segunda-feira do mês. Isso faz com que os parques acabem ficando bem mais cheios e até mesmo as lojas que praticam algumas promoções específicas para esse momento. Como os dias são bem mais frios, você já provavelmente não vai aproveitar muito as atrações molhadas. Inclusive, é comum também que nessa época várias delas fechem para algum tipo de reforma ou manutenção. Assim, até como algumas outras também. Os parques aquáticos também não costumam funcionar nessa época e a Legoland abre alguns dias alternados. Geralmente em janeiro acontece a Maratona Disney e assim também o movimento acaba aumentando um pouco. E como esse período é um pouquinho mais frio, o índice de chuva é bem mais baixo. Em fevereiro você também pode assistir aos jogos da NBA, participar da meia Maratona Disney, mas lembrando que é um evento que acaba também trazendo um certo movimento ali para os parques. Ainda está acontecendo o Festival das Artes no Epcot. O clima aí já começa a oscilar um pouco. O frio começa a diminuir, ainda não está muito calor, mas os dias já estão um pouquinho menos gelados. Algumas atrações ainda podem seguir em manutenção e ainda acontecem algumas reformas por lá, aproveitando o momento de baixa temporada. O Dia dos Namorados nos Estados Unidos acontece no dia 14 de fevereiro, então até essa data você vai encontrar
toda uma decoração, produtos especiais para esse momento, mas promoções mesmo que é bom, nada. Geralmente só depois desse feriado. O Carnaval do Brasil também pode influenciar um pouquinho na movimentação. Isso porque é comum que muitos brasileiros aproveitem o feriado daqui para viajar para lá. Já é normal também que no fim do mês de fevereiro algumas escolas já tenham Spring Break, aquelas pausas, férias que eles tiram entre fevereiro e abril. E ainda tem também o President's Day, é um feriado que acontece na terceira segunda-feira do ano. Gente, que maluco isso, né? Feriados assim, terceira segunda-feira do mês, última quinta-feira do mês. Ok. Em fevereiro também começa o Seven Seas Food Festival no SeaWorld. Também é um mês que tem pouco índice de chuva. Em março ainda estão acontecendo os jogos da NBA, também jogos do Orlando City. Continua o Seven Seas Seafood no SeaWorld. O clima começa a ficar mais ameno, já é o mês em que se inicia a primavera para eles e assim é muito comum que tenham queimas de estoque de inverno, que é bem interessante pra gente, já que se trata da nossa véspera do inverno. Começa o horário de verão e assim os dias ficam mais longos, com o pôr do sol bem mais tarde. Nessa época já começa o Flowers and Garden Festival no Epcot. Só basta ter o ingresso do parque para participar do evento. O carnaval, às vezes no Brasil, cai em março, o que pode também influenciar um pouquinho a movimentação, já que muitos brasileiros acabam indo para lá, assim como a Páscoa, que pode acontecer lá em abril, mas às vezes já cai em março também, algumas pessoas acabam aproveitando o feriado. Além do que, é comum também que os próprios americanos acabem viajando ali pelo país, indo de uma cidade, estado para o outro para aproveitar o feriado da Páscoa. Em 2021, maior parte das escolas estão programadas para que o Spring Break aconteça do meio de março até a Páscoa, que é o comecinho do mês de abril. E claro, é um período que acaba fazendo com que os parques fiquem bem mais cheios. Logo pela manhã e à noitezinha, assim, a gente pode sentir um pouquinho mais frio ainda, mas durante o dia é mais comum que seja um pouquinho mais quente. Nesse período, já é comum que aconteçam algumas chuvas leves pela manhã. Em abril, continuam os jogos da NBA, continuam os jogos do Orlando City e também o Flower and Garden Festival no Epcot. Também ainda está acontecendo o Seven Seas Seafood lá no SeaWorld. Não é um mês que costuma ter muitas promoções, justamente por conta do Spring Break. Mas a partir da segunda semana do mês de abril, já é normal também que a gente tenha aí um movimento começando a cair e pode ser mais interessante para a gente considerar esse período, principalmente se a Páscoa já tiver acontecido antes. Para quem viaja aqui do Brasil, também as passagens têm os preços mais atraentes. Confesso que gosto bastante da ideia de viajar em abril, sempre considerando pós-Páscoa, pós-Spring Break, pegando mais no fim do mês, com o comecinho do mês seguinte. Também permanece o horário de verão, com os dias mais longos, e o clima já é bem mais tranquilo quanto ao frio. Os dias já são bem mais quentes e às vezes um pouquinho de manhã para quem vai bem cedo para o parque ou quem fica até o final do dia para assistir a queima de fogos, pode sentir um pouquinho ali gelado, mas já é um mês bem mais tranquilo quanto a isso. Este é um mês de poucas chuvas. Em maio, podem ainda ter jogos da NBA, tudo conforme o andamento do campeonato, assim como o do Orlando City. Continua o Flower and Garden Festival no Epcot. Na primeira quinzena, tem poucas promoções por causa do Dia das Mães. Depois disso, sim, já é mais comum que comecem a aparecer algumas. Tem o feriado do Memorial Day na última segunda-feira do mês, o que traz também algumas ofertas ali para essa data e até para o final de semana que antecede. Os dias já são bem mais quentes e com isso os parques aquáticos começam a ser bem mais atraentes para o seu planejamento. E continua o horário de verão com os dias longos com pôr do sol até mesmo por volta das 8, 8h30 da noite. Por conta do calor, é comum que aconteçam chuvas no final da tarde. Em junho continua a possibilidade dos jogos da NBA, também tem os jogos do Orlando City e continua Flower and Garden Festival no Epcot. O preço do voo e até da hospedagem costuma aumentar um pouquinho nesse período que já começa a ser alta temporada, inclusive pra gente que sai aqui do Brasil. E justamente por ser alta temporada, também é um momento em que não se tem tantas promoções nas lojas, mas lembrem-se que cupom de desconto funciona o ano inteiro. Horário de verão continua, parques aquáticos continuam sendo uma boa, porque aí o calor já está bem mais intenso, assim como o movimento, que já começa a ser bem maior. A incidência de chuva passa a ser 2 vezes maior do que o mês anterior.
Isso porque já se inicia oficialmente a temporada dos furacões, que vai até o mês de novembro. Fiquem tranquilos quanto a isso, pois afinal, apesar de ser a temporada dos furacões, não quer dizer que vá de fato acontecer. Inclusive, de acordo com o histórico, quando eles acontecem, geralmente é um pouquinho mais pra frente. Em julho você ainda pode assistir aos jogos do Orlando City. Existem algumas promoções no começo do mês. Isso por conta do feriado de 4 de julho, o que acaba também trazendo muita lotação para a cidade. Porém, depois do feriado, já não tem mais promoções, afinal é alta temporada e tem muito turista na cidade. O preço da hospedagem é um pouquinho mais alto em relação a vários outros meses do ano, e para quem viaja aqui do Brasil, a gente sabe também que é um período em que a gente paga um pouquinho mais pela passagem aérea. A cidade fica de fato bem cheia. O mês de julho é conhecido tipicamente pelo forte calor e pela lotação. Continua o horário de verão e os dias mais longos. Muito calor também faz com que tenha bastante chuva no fim da tarde, mas são chuvas assim, pancadas, rápidas. Se você só consegue viajar nesse mês por conta das férias escolares ou até mesmo do seu trabalho, não desanime. Faça um bom planejamento e se divirta. O segredo é não ficar pensando na viagem que outras pessoas fazem e sim focar na sua, para que ela seja a melhor viagem da sua vida, e eu te garanto que você pode. No mês de agosto ainda tem jogos do Orlando City acontecendo e começa o Food and Wine Festival no Epcot. Basta ter o ingresso do parque para participar. O movimento da cidade vai caindo gradativamente. Começo do mês ainda com um pouquinho de lotação, mas logo vai ficando tudo bem mais tranquilo porque as pessoas vão voltando à rotina normalmente. Inclusive, no fim do mês é comum encontrar bons preços de hospedagem e para quem viaja aqui do Brasil, também é um mês muito interessante de passagens aéreas. No mês de agosto tem um final de semana especial sem taxas, isso porque os impostos são cobrados todos separados em tudo que se compra por lá. Em Orlando, a taxa é de 6,5% em cima do preço de cada produto. E nesse final de semana em específico, você compra pelo preço do produto sem pagar essa taxa, o que é bem interessante, mas que também traz um certo movimento para a cidade, mas vale a pena. Por ser considerada ali já baixa temporada, também podem haver algumas reformas, algumas manutenções, mas sempre também eles já avisam antes, a gente consegue viajar sabendo disso para não ter nenhuma surpresa desagradável. Ainda é bastante calor e as chuvas vão começando a diminuir um pouco, mas ainda é comum que elas aconteçam, principalmente no final da tarde, aquelas pancadas mais rápidas. Já é um mês também que tem um pouquinho mais de risco de tornados e furacões. Em setembro ainda tem jogo do Orlando City, continua o Food and Wine Festival e já começam as festas de Halloween. Geralmente no Magic Kingdom já começa no final do mês de agosto. A partir de setembro a gente também pode participar das festas de Halloween no Universal, SeaWorld, Busch Gardens e até Legoland. É baixa temporada, os parques ficam bem mais vazios. E podem acontecer manutenções e reformas, mas que a gente pode saber previamente. Também tem bastante desconto, bastante promoção nas lojas. Como se aproxima o final do verão americano, a gente também consegue encontrar bastante queima de estoque de produtos de verão, o que é interessante pra gente, já que estaremos às vésperas de entrar na primavera e depois no verão. A primeira segunda-feira do mês tem o Labor Day, que é como o dia do trabalho pra gente, e tem descontos, o que faz com que a cidade fique bem cheia, inclusive no final de semana que antecede, que também já acontece bastante promoção nas lojas. Com um bom planejamento, você pode encarar ali umas compras um pouquinho mais tumultuadas, mas garantir bons preços e fazer os parques em outros dias. Embora o calor seja mais suportável, ainda é quente e, claro, podem acontecer as chuvas no final da tarde, mas assim, já acabam sendo bem mais rápidas. Esse também é o período em que, historicamente, acontecem mais os furacões. Mas não é uma regra, isso não quer dizer que, de fato, você vai encarar um furacão em Orlando só porque você viaja em setembro. Além do que, eles são muito preparados. Eu já passei por um furacão por lá, depois posso até compartilhar com vocês melhor sobre essa experiência, porque, olha, na época eu falava, nunca mais eu volto em setembro, mas volto sim. Em outubro também tem jogos do Orlando City e começa a nova temporada de jogos da NBA. Continua o Halloween e, claro, tem inclusive no final do mês o dia do Halloween, que faz com que
fique tudo um pouquinho mais movimentado por ali. Inclusive é um mês que varia bastante o movimento, isso porque é comum que algumas pessoas ali do entorno, né, de outras cidades, outros estados, viajem para lá nos finais de semana para aproveitar as festas de Halloween. Na semana de 12 de outubro, que é o nosso Dia das Crianças aqui, é muito comum que vários brasileiros aproveitem para viajar para lá. Inclusive, quem tem a tal da Semana do Saco Cheio e consegue emendar a semana toda. Isso faz com que também acabe aumentando um pouquinho o movimento por lá. E lá acontece o Columbus Day, que é na segunda-feira do mês, que coincide bastante aqui com esse feriado Dia das Crianças, de quando a gente viaja tanto para lá. E esse feriado lá traz também bastante liquidação. Pode ainda ter alguma manutenção, alguma reforma, mas isso já em bem menos quantidade, até porque a cidade acaba tendo um certo movimento por conta do Halloween. Ainda continua um pouco horário de verão, mas no fim do mês os dias já são bem mais frios, afinal já está em alto outono por lá. É um mês também que não se vê muita chuva. Em novembro, os jogos da NBA estão em alta. Continua o Food and Wine Festival no Epcot. Com o fim do Halloween, Magic Kingdom dorme com abóboras e acorda com guirlandas de Natal. Então, se você vai bem no comecinho do mês, você vira ali o mês de outubro para o mês de novembro por lá, se programe para você conseguir ver a decoração do Halloween e depois sim aproveitar a decoração do Natal. É um mês em que acontece também mais uma meia maratona da Disney. O começo do mês costuma ser um pouco mais tranquilo e a lotação vai aumentando aos poucos. Isso porque na última quinta-feira do ano tem feriado de ação de graças e no dia seguinte, a última sexta-feira do mês, a Black Friday, com descontos muito altos e é um momento assim muito disputado, principalmente lá em Orlando, que é um lugar tão conhecido pelas compras. Muita gente aproveita a viagem para as compras, unindo com a possibilidade de parques, por isso fica tudo tão movimentado na cidade. É comum também já começar a encontrar descontos mesmo no começo do mês. E na última segunda-feira do mês acontece a Cyber Monday, que são descontos para compras online. Acaba o horário de verão e assim os dias ficam mais curtos. Assim como o clima também já é bem mais ameno, bem mais fresquinho, principalmente logo cedo e à noite, com um vento mais geladinho. Quanto à chuva, elas acabam sendo já bem raras nesse mês. Começo do mês de dezembro ainda dá para assistir alguma coisinha de jogo da NBA. E o começo do mês até que é mais ou menos tranquilo de movimento. Depois que passou a Black Friday, tem ali quase que uma certa ressaca por 1 ou 2 semanas. Uma ressaca do movimento. Depois de tantos descontos na Black Friday, o mês de dezembro não é um mês de muitas promoções, até porque na segunda quinzena do mês já começa a alta temporada. O movimento intensifica bastante por conta das festas de final de ano e com isso, promoção mesmo é difícil acontecer. Porém, no dia 26 de dezembro é o dia do Boxing Day, que é o dia em que os americanos vão todos trocar os seus presentes, as coisas que ganharam, enfim, que compraram erradas, e com isso tem grandes ofertas acontecendo neste dia. Dia 31 de dezembro é o dia mais lotado do ano nos parques. É muito comum que os parques, principalmente Magic Kingdom, fechem logo no início do dia, isso devido à lotação máxima. E também é um mês já bem mais frio. E assim já viajamos o ano inteiro para Orlando. E aí, você tem um mês preferido? Lembre-se, hein? Se você pode escolher, vale você pensar em toda a programação. Agora, se você tem alguma limitação, cabe mesmo um bom planejamento. Vá mesmo assim, não desanime e divirta-se. Não esquece de deixar o seu joinha, deixa um comentário também para eu saber que você passou por aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, afinal é informação muito importante para todos. Agradeço mais uma vez a sua companhia e te espero no próximo vídeo.